E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai explorar um tema que, vamos combinar, é meio misterioso, né? Deep Web e Dark Web. É, muita gente ouve falar, mas pouca gente sabe de fato o que é, né? Exatamente. E olha, isso é super importante para quem está estudando para magistratura, viu? É um dos módulos do curso de formação humanística do professor Juliano. É mesmo, ele sempre coloca isso no curso. É crucial entender esse lado mais, digamos, obscuro da internet, né? Total. Afinal, a gente está falando de um universo que impacta diretamente o sistema jurídico, né? Crimes digitais, lavagem de dinheiro, tudo isso está conectado com a Deep Web e a Dark Web. Sem dúvida. E é por isso que a gente está aqui, para desvendar esses mistérios e te ajudar a entender melhor como tudo isso funciona. É isso aí. Mas antes de a gente começar a desbravar esse labirinto digital, vamos começar com o básico. O que exatamente define a Deep Web e a Dark Web? Qual a diferença entre elas? Boa pergunta. Muita gente confunde esses termos, né? Mas a diferença é bem clara. Ambas existem fora do alcance dos buscadores comuns, tipo o Google, mas a Deep Web é muito maior, tipo uns 90% de toda a internet, imagina só. Caramba, 90%. Mas o que tem lá é tudo coisa legal. Calma, calma, não é bem assim. A Deep Web inclui tudo aquilo que não é indexado pelos buscadores tradicionais. Seus dados bancários online, e-mails, plataformas de streaming, arquivos em nuvem, até a intranet da empresa onde você trabalha. Ah, tá. Então quer dizer que a gente usa Deep Web no dia a dia sem nem perceber. Exatamente. A Deep Web em si não é ilegal. Ela só não é pública. O acesso geralmente é restrito com login e senha. Mas é claro que, por ter tanta informação confidencial, ela pode ser usada para fins ilegais também, né? Faz sentido, tipo, vazamento de dados, fraudes, esse tipo de coisa. Infelizmente. Mas a Deep Web em si não é o problema. O problema é como ela é usada, né? Ok, entendi. E a Dark Web, Hum. ela parece ter uma reputação mais, digamos, sinistra, né? A Dark Web é menor, tipo uns 6% da internet e bem mais obscura. Para acessar, precisa de um software específico, tipo o navegador Tor, que mascara seu IP e te deixa anônimo. Anônimo? Tipo, ninguém sabe quem você é. É isso aí. É como usar uma máscara digital, entende? E por causa desse anonimato, a Dark Web é muito usada para atividades ilegais. Tipo, me dá uns exemplos. Mercados negros online, onde se vende drogas, armas, dados roubados, tudo isso rola solto na Dark Web, é mais difícil de rastrear, então atrai esse tipo de atividade. Nossa, parece um filme de espionagem. E como a Deep Web e a Dark Web se conectam com crimes financeiros? A gente sabe que são temas super relevantes para a área jurídica, né? Sim, com certeza. Ambas podem ser usadas para crimes financeiros, mas a Dark Web, por causa do anonimato, é um prato cheio para lavagem de dinheiro. E as criptomoedas? Elas facilitam esse tipo de crime, né? Sem dúvida. Bitcoin e outras criptomoedas permitem transações anônimas e descentralizadas, o que as torna perfeitas para atividades ilegais na Dark Web. Mas e as leis? O Brasil tem alguma legislação para combater esse tipo de crime na Deep Web e na Dark Web? Sim, a legislação brasileira está se adaptando a essa nova realidade. A lei do Caterpillar em Sua 78022, por exemplo, regulamenta o serviço com criptomoedas e aumenta as penas para crimes financeiros com ela. E as autoridades? Como elas combatem o crime nesses espaços? Deve ser Hum. difícil, né? É uma luta constante. O COAF, o Banco Central, a Receita Federal, todos eles usam ferramentas de inteligência artificial e análise de dados para rastrear transações suspeitas. E em termos de segurança, como a Deep Web e Dark Web se comparam? Na Deep Web, a segurança varia. Geralmente tem senhas, firewalls, essas coisas. Mas ainda dá para te identificar pelo IP. Na Dark Web, o anonimato é regra. O Tor, por exemplo, criptografa sua conexão e roteia por vários servidores, dificultando o rastreamento. Então, para quem não sabe o que está fazendo, a Deep Web pode ser mais perigosa que a Dark Web. Depende. A Deep Web é mais fácil de acessar, então tem mais golpes e sites falsos. Na Dark Web você precisa saber onde está pisando, usar softwares de segurança, VPNs, ter cuidado com os links. Entendi. A Deep Web é mais democrática, digamos assim, mas com mais riscos. Já a Dark Web é mais exclusiva, com mais anonimato, mas também mais perigosa para quem não sabe navegar. É uma boa analogia. A Deep Web é mais fácil de entrar, mas você precisa se proteger. A Dark Web é mais difícil de entrar, mas você precisa saber para onde ir. Falando em mapa, a Deep Web é gigante, né? Mas além de bancos de dados e sites restritos, o que mais tem lá? E qual o tamanho dessa biblioteca digital? Pesquisas indicam que é imensa. Um estudo de 2019 feito pelo Rose estima que a Deep Web representa 90% de todo o conteúdo da internet. A Surface Web, aquela que a gente acessa pelo Google, representa só 4%. 90% é muita coisa. E o que tem lá? Só coisas ilegais. Não, tem muita coisa normal também. Bancos de dados acadêmicos, com artigos e pesquisas, documentos governamentais, registros médicos, informações valiosas que não estão indexadas pelos buscadores tradicionais. Então, além de criminosa, a Deep Web também é usada
usada por pesquisadores, jornalistas, governos. Exatamente. É um mundo vasto e complexo, com informações valiosas para diversas áreas. E para quem quer navegar pela Deep Web com segurança e encontrar informações relevantes, existem ferramentas específicas, como o DuckDuckGo, que garante anonimato e indexa resultados da Deep Web. DuckDuckGo, anotado. Parece bem útil. E a Dark Web? Como surgiu esse lado mais obscuro da internet? A história da Dark Web começa em 1995, com a tese de doutorado do Ian Clarke, que propôs um sistema de armazenamento e recuperação de informações descentralizado. Isso deu origem ao Freenet, um programa que permite o acesso anônimo à internet. Então a ideia era criar uma internet livre e anônima. Sim. O Freenet foi um dos pioneiros, abrindo caminho para outras tecnologias que formaram a Dark Web com o Tor. A intenção era boa, mas o anonimato, como vimos, também abre portas para o crime. A internet é uma faca de dois gumes, né? Mas voltando ao Tor, explica melhor como ele funciona. É tão eficaz em garantir um anonimato. O Tor é como um labirinto digital. Ele criptografa sua conexão e roteia por vários servidores pelo mundo, tipo uma cebola com várias camadas. Isso garante o anonimato, dificultando o rastreamento. Que entendi. É por isso que ele é tão usado na Dark Web. Mas para quem quer se aventurar por lá, tem algum guia, manual, algo que ajude? Tem sim. A Hidden Wiki é um diretório de sites da Dark Web, organizado por categorias. E o livro Casting L, A Guide for Safe Exploration on the Dark Web, dos autores Backstrom e Lund, é ótimo para quem quer entender como usar a Dark Web com segurança. Hidden Wiki e Casting L, anotado. Parece que a Dark Web tem seus próprios guias turísticos. E como a gente busca algo específico na Dark Web, tem tipo um Google? Tem vários, na verdade. Torch, DuckDuckGo, ele funciona na Dark Web também, e ahamia.if. A interface deles é parecida com a do Google, mas os resultados são bem diferentes, claro. Que tipo de conteúdo a gente encontra nesses resultados? É tudo texto ou tem outros tipos de arquivo? Uma pesquisa de 2012 do Chen mostrou a variedade de formatos na Dark Web tem de tudo. Arquivos indexáveis, tipo HTML, Word, PDF, arquivos multimídia, arquivos compactados e até formatos não reconhecidos. Nossa, é como se a Dark Web fosse um universo paralelo com suas próprias regras e tecnologias. E essa liberdade de formatos é uma característica marcante dela, né? Torna ela um espaço propício para experimentação, tanto para o bem quanto para o mal. É isso aí. É como o velho oeste da internet, um lugar sem lei, onde tudo é possível. E essa liberdade, como se disse, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E falando em bem e mal, você disse que nem tudo na Dark Web é legal. Me dá alguns exemplos de usos legítimos. Claro, a Dark Web pode ser um refúgio para a liberdade de expressão e a privacidade. Jornalistas a usam para se comunicar com fontes confidenciais sem medo de censura. Ativistas políticos, em países com regimes autoritários, se organizam na Dark Web para protestar. Então a Dark Web também pode ser um instrumento de luta pela democracia e pelos direitos humanos. Sim, sem dúvida. Ela pode proteger os direitos de indivíduos e grupos perseguidos ou censurados na internet tradicional. É fascinante ver seu lado positivo. Mas, infelizmente, o lado obscuro é bem presente também. Quais são as atividades ilegais mais comuns na Dark Web? A lista é longa e preocupante. Fraudes bancárias, tráfico de armas e drogas, venda de dados roubados, exploração sexual infantil, contratação de hackers para ataques cibernéticos, uma série de crimes que se aproveitam do anonimato e da dificuldade de rastreamento. Nossa, realmente assustador. É importante que as pessoas saibam dos perigos antes de entrar nesse mundo. Mas, voltando aos aspectos positivos, você mencionou que grandes jornais, como o The New York Times e o The Guardian, têm perfis na Dark Web. Qual o objetivo? Eles usam a Dark Web para receber denúncias e documentos confidenciais de forma segura, protegendo suas fontes e facilitando a publicação de reportagens investigativas importantes. Faz sentido. A Dark Web, nesse caso, vira uma ferramenta para o jornalismo investigativo e a defesa do interesse público. E do ponto de vista filosófico, como a gente pode entender a Dark Web e o seu papel na sociedade? A Dark Web representa um desafio à forma como a gente pensa a internet e a sociedade. Ela questiona os limites da liberdade de expressão, da privacidade, do controle estatal sobre a informação. É como um laboratório social, experimentando novas formas de relacionamento, de comunicação e de organização, livres das amarras do mundo real. Mas será que essa liberdade sem limites é sustentável? E quais os riscos de uma internet totalmente descentralizada e anônima? São perguntas complexas que exigem uma análise profunda. A gente precisa debater os limites da liberdade, a importância da ética e da responsabilidade e os desafios de garantir a segurança e a justiça no mundo cada vez mais digital. Com certeza. Essas reflexões são fundamentais para construir um futuro digital mais justo e equilibrado. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente se aprofunda nos aspectos técnicos e sociais da Deep Web e da Dark Web. Fiquem ligados. De volta para o nosso mergulho na Deep Web e na Dark Web. A gente já viu que a Deep Web é bem maior do que a maioria das pessoas imagina e que nem tudo lá é legal. E demos uma boa olhada na Dark Web também. É verdade. Vimos os softwares de anonimato, os mecanismos de busca
e até aquele lado positivo, com a proteção de fontes jornalísticas e a luta pela liberdade de expressão. Exatamente. Mas agora vamos nos aprofundar mais. A Deep Web, por exemplo, é muito mais do que só bancos de dados e sites restritos. É um universo de informações complexas e valiosas que exigem ferramentas e estratégias específicas para serem acessadas e compreendidas. É como se a Deep Web fosse uma biblioteca gigante, cheia de livros raros e preciosos, mas sem um catálogo organizado. Como encontrar o que a gente procura nesse labirinto de informações? Quais ferramentas e estratégias um pesquisador ou até mesmo um futuro magistrado precisa conhecer? Para navegar na Deep Web de forma eficaz, você precisa ir além do Google, né? Existem ferramentas de pesquisa especializadas, como o DuckDuckGo, que indexam conteúdo da Deep Web e garantem sua privacidade. Além disso, é fundamental conhecer as diferentes formas de acesso e os protocolos de segurança. Tipo, é como aprender um novo idioma. Interessante. É como se a gente precisasse de um mapa especial para se aventurar na Deep Web. E quais os principais desafios e riscos? Imagino que além dos desafios técnicos, existam também riscos legais, né? Sim, muitos. Um dos maiores é a própria natureza da Deep Web, descentralizada e não indexada. Encontrar informação específica pode ser como procurar agulha no palheiro. Além disso, a segurança é fundamental. Muitos sites não têm protocolos de criptografia robustos, o que te deixa vulnerável. E, claro, os riscos legais. Acessar certos conteúdos pode ser ilegal, mesmo sem estar envolvido em atividades criminosas. Realmente é preciso ter cuidado redobrado. E na Dark Web? Quais as armadilhas a gente deve evitar? A gente já falou dos perigos do anonimato, mas imagino que existam outras ameaças, tipo vírus, malware, golpes. Na Dark Web, os riscos são ainda maiores. O anonimato atrai criminosos e hackers. É essencial usar softwares de segurança e VPNs para proteger seus dados. E cuidado com golpes e phishing, que são muito comuns na Dark Web. É como andar num bico escuro, precisa estar sempre alerta. E além dos cuidados técnicos, que outros aspectos a gente deve considerar ao acessar a Dark Web? É importante ter em mente que por trás de cada tela tem uma pessoa real com seus próprios valores, e esses valores nem sempre são nobres, né? Com certeza. É fundamental ter consciência dos aspectos éticos e legais. A Dark Web é um território sem lei, onde muitos conteúdos são ilegais e imorais. É preciso ter discernimento para navegar e evitar se envolver em situações complicadas. E como você lembrou, ter empatia e lembrar que nossas ações online têm consequências reais. Entendi. É como um campo minado. E para quem quer se aprofundar no estudo da Deep Web e da Dark Web, por onde começar? Tem livros, cursos, materiais confiáveis que você recomendaria? Existem vários livros, artigos e cursos online. Busque materiais de pesquisadores e especialistas em segurança da informação. Ter uma base sólida de conhecimento é essencial antes de se aventurar nesses mundos. Para quem está se preparando para a magistratura, recomendo livros sobre a legislação brasileira, sobre crimes cibernéticos e a jurisprudência sobre casos relacionados à Deep Web e à Dark Web. Ótimas dicas. Acho que muitos dos nossos ouvintes, futuros magistrados, vão se beneficiar. E falando em magistratura, como esse conhecimento sobre a Deep Web e a Dark Web pode ser útil na prática? Como um juiz pode usar esse conhecimento para julgar casos complexos que envolvam essas tecnologias? O conhecimento sobre esses temas é cada vez mais relevante para a área jurídica, né? Os crimes migram cada vez mais para o ambiente digital. Juízes, promotores e advogados precisam estar preparados para lidar com casos de crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro com criptomoedas e outros delitos que usam a Deep Web e a Dark Web. É preciso entender como essas tecnologias funcionam, as provas digitais que podem ser usadas, como rastrear transações, como identificar criminosos. É verdade. A justiça precisa se modernizar e se adaptar. E para finalizar essa segunda parte do nosso papo, queria destacar a importância da ética e da responsabilidade. Acho que essa é uma lição para todos nós. Com certeza. O anonimato não isenta ninguém das suas responsabilidades. A liberdade de expressão e a busca por privacidade não podem ser usadas para cometer crimes. A internet, assim como o mundo real, exige responsabilidade, respeito e bom senso. Isso aí. A internet, assim como o mundo real, exige responsabilidade. E na próxima parte, a gente explora os impactos da Deep Web e da Dark Web na sociedade e os desafios para garantir a segurança e a justiça nesse novo cenário. Até a próxima! E chegamos à parte final do nosso mergulho na Deep Web e na Dark Web. Já exploramos bastante coisa, desde as diferenças entre elas até os perigos e as utilidades, mas ainda falta um pedaço importante do quebra-cabeça, né? Como tudo isso impacta a sociedade como um todo. É verdade, a gente precisa entender como essas camadas ocultas da internet estão moldando o mundo e quais os desafios para o futuro. É como um iceberg, a gente vê a ponta, mas a parte de baixo é que realmente importa. E por falar em iceberg, a Deep Web, com toda aquela vastidão de informações, tem um potencial enorme.
né? Pesquisa científica, inovação tecnológica, desenvolvimento social, tudo isso pode se beneficiar da Deep Web. Sim, imagine o acesso a bancos de dados científicos, repositório de patentes, plataformas de colaboração entre pesquisadores do mundo todo. A Deep Web facilita a troca de conhecimento e abre portas para novas descobertas. É verdade. Mas, por outro lado, a Deep Web também pode ser usada para fins menos nobres, né? Vazamento de dados, fraude, crimes digitais, tudo isso se aproveita da dificuldade e rastreamento. Sem dúvida. A Deep Web, por ser um ambiente descentralizado e com menos regulamentação, acaba atraindo criminosos. E aí entra o desafio de garantir a segurança dos dados e combater o cibercrime sem comprometer a privacidade dos usuários. É um dilema, né? E a Dark Web, com toda aquela aura de mistério e perigo, como ela impacta a sociedade, a gente viu que ela pode ser um refúgio para a liberdade de expressão e privacidade, mas também um paraíso para criminosos. Como lidar com essa dualidade? A Dark Web é um reflexo das contradições da nossa era. Ela mostra que a busca por liberdade e anonimato pode ter consequências boas e ruins. Empodera indivíduos e grupos marginalizados, que encontram na Dark Web um espaço para se expressar sem medo. Mas também facilita atividades ilegais. É como se a Dark Web fosse um espelho da nossa própria natureza, né? Com seus impulsos de liberdade, de transgressão, de busca por poder. E como a gente encontra um equilíbrio? Como garantir que a tecnologia seja usada para o bem? Essa é a grande questão. A Deep Web e a Dark Web nos desafiam a repensar como lidamos com a tecnologia, a privacidade, a segurança e a liberdade. Precisamos de um debate amplo, com a participação de todos, para construir um futuro digital mais ético e seguro. Que bela mensagem para a gente encerrar nossa jornada. E para os nossos ouvintes que estão se preparando para a magistratura, que lições a gente tira dessa imersão? A principal lição é que o mundo digital é complexo e cheio de nuances. É preciso ir além da superfície, questionar as informações, buscar diferentes perspectivas e se manter atualizado. E, acima de tudo, ter a consciência de que o conhecimento é a chave para um futuro digital mais justo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na Deep Web e na Dark Web. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e que essa jornada inspire vocês a continuar explorando os desafios do mundo digital. E lembrando, como futuros magistrados, vocês têm um papel fundamental na construção de um futuro digital mais justo e ético para todos. Exatamente. A justiça tem um papel crucial na era digital e o conhecimento sobre a Deep Web e a Dark Web é essencial para que os magistrados atuem com sabedoria e justiça. Valeu pela companhia e até a próxima!